Tá bom? Sintam-se à vontade em nosso meio. Irmãos, nós vamos estudar nesta noite. Eu dei na escola dominical, eu falei de uma forma sucinta a respeito do tabernáculo e Cristo. Cristo e o tabernáculo. Foi algo muito rápido, mas eu tenho estudado sobre este assunto, tabernáculo especificamente, já fazem aproximadamente 4 meses, indo para 5 meses. O livro de Êxodo, onde Deus deu a planta do tabernáculo. E ainda estou estudando. Eu disse para o irmão Paulo que eu precisaria praticamente de uma mensagem ou de um culto para cobrir cada ponto de que nós estamos estudando aqui. Mas eu vou tentar passar sucintamente por tudo e oro para que possa ser uma bênção para os irmãos, como tem sido uma bênção para a minha vida. A maioria das mensagens que prego, abra sua Bíblia em Êxodo, nós vamos ler Êxodo capítulo 25, 40. Está funcionando, irmão Paulo? Eu liguei ou desliguei? Desliguei? A maioria das mensagens que prego, elas são mensagens para eu não precisar de agora o que eu vou estar pregando, o que eu vou estar levando para a igreja. Mas a maioria das mensagens que prego, tanto nos presídios, onde é o campo que atuo, lá nós temos que pregar praticamente 3, 4 mensagens no dia. Então eu procuro, durante o meu período de devocional e até mesmo estudando, são os períodos que Deus me abençoa com pregações, mensagens, estudos, e para o meu próprio crescimento espiritual. E um dos estudos que tem me abençoado muito é sobre o tabernáculo. Praticamente todo o Velho Testamento havia mencionado que o Velho Testamento nada mais é do que o Novo Testamento encoberto. E no tabernáculo nós vemos ali detalhes impressionantes da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os irmãos vão acompanhar, vão ver cada detalhe ali, interessantíssimo. Agora, olha só o versículo 40, de capítulo 25 de Êxodo, o que a palavra de Deus diz. Aqui está falando de Moisés, que está no Monte Sinai, 40 dias e 40 noites, não comeu absolutamente nada e não bebeu água. Lá no Monte Sinai, podem imaginar, irmãos, como pode um ser humano estar num monte, no deserto, sem beber água e sem comer nada? Como isso é possível? Estava lá na presença de Deus. Quem está na presença de Deus, presença do próprio Deus ali naquele monte, que o monte fumegava, os judeus, os israelitas se afastavam do monte porque a presença de Deus desceu ali, a santidade de Deus desceu ali, e Moisés ali, 40 dias e 40 noites, não precisou de comer, não precisou de beber, porque ele estava na presença do Deus Todo-Poderoso. Olha só, além dos 10 mandamentos que Deus deu para Moisés ali no Monte Sinai, Deus deu também a planta do tabernáculo. E o que era o tabernáculo? O tabernáculo, ele era um pequeno santuário, onde Deus teve o desejo que eles construíssem para que ele pudesse descer e estar no meio do povo de Israel naquela época. Olha o versículo que Deus fala com Moisés enquanto ele estava no Monte Sinai. Atenta, pois, que eu faças conforme ao seu modelo, que te foi mostrado no monte. Eu vou dar uma breve recapitulação do que nós vimos na escola dominical e vamos passar para o próximo, que seria tipos, figuras e sombras do tabernáculo e quem ele mostra. Claro, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu vou recapitular rapidamente os utensílios que havia dentro do tabernáculo e depois nós vamos para os tipos, sombras e símbolos. Por favor, irmão Paulo, coloca aquele vídeo, só para os irmãos terem uma ideia do que foi mostrado para Moisés lá no monte. Esse era o tabernáculo que estava no meio de toda... Pode abaixar o som, por favor. De todas as tribos de Israel. Aqui era a entrada do tabernáculo. Logo na entrada havia o altar do sacrifício. Ali eram feitos sacrifícios para que aquele que pecava tinha que oferecer um cordeiro, o sangue era derramado. E logo um pouco para frente havia a pia,
que o sacerdote ele tinha que lavar as suas mãos e os seus pés antes de entrar dentro do tabernáculo. Era o tabernáculo coberto com 4 coberturas. Nós vamos estudar isso no final, se termos tempo. O significado também dessas 4 coberturas que havia sobre o tabernáculo. Dentro do tabernáculo havia do lado esquerdo o candelabro de ouro puro, batido. Os pães, 12 pães que eram trocados a cada semana, cada sábado, era colocado pães frescos, e ali estava o altar do incenso também. Logo à frente, o véu, e logo além do véu, a Arca da Aliança, que embaixo havia a tábua dos 10 mandamentos, e a vara de Arão que floresceu, em cima o propiciatório. Então, este era o modelo do tabernáculo que havia mostrado no monte, que nós acabamos de ler agora, para Moisés. Agora, vamos ver, irmãos, em primeiro lugar, rapidamente, sobre esses utensílios que havia dentro do tabernáculo. Havia ali utensílios. O primeiro utensílio era o altar do sacrifício. Olha só em Êxodo 27, versículo 1, o que a palavra de Deus diz. Fará também o altar de madeira de acácia, 5 côvados será o comprimento, e 5 côvados a largura. Será quadrado o altar e 3 côvados a sua altura. Por favor, irmão, coloque a figura do altar do sacrifício. Então esse era o altar do sacrifício. Quando o pecador chegava ali dentro do tabernáculo, ele entrava pelaquela porta. Altar do sacrifício, por favor, irmão. Antes, o primeiro, isso, muito obrigado. Aqui é o altar do sacrifício, uma sombra perfeita da cruz. Como eu havia dito, se fosse dar uma explanação geral sobre o altar do sacrifício, precisaria realmente de um culto só para explicar sobre essa parte, mas eu vou tentar ser o mais sucinto possível para os irmãos terem uma ideia. Aqui era o altar do sacrifício. Quando alguém entrava dentro do tabernáculo, ele já se deparava com o altar do sacrifício. Haviam 4 chifres, os irmãos podem ver ali, que são 4 chifres, e ali era feito também a imolação do cordeiro. Chegava o pecador, ele cheio de culpa, cheio de pecado, e ele vinha já com o cordeiro sem mácula. E aquele cordeiro sem mácula, ele colocava a mão sobre o cordeiro, ou o sacerdote examinava aquele cordeiro, se ele tinha algum defeito, não serviria. Tinha que ser um cordeiro sem mácula. O pecador colocava a mão sobre aquele cordeiro, o pecado do pecador era transferido por aquele cordeiro, e a justiça, a inocência daquele cordeiro era transferida para aquele pecador. Ele saía justificado, e aquele cordeiro morria ali no altar, ele era queimado no altar do sacrifício. Aquele altar do sacrifício, ele era feito de madeira de acácia, e ele era coberto de cobre, e esse cobre ele era muito resistente ao fogo, e ali era colocado os restos daquele cordeiro, e ele era queimado, mostrando que ali era uma perfeita demonstração, sombra da cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como eu havia dito para os irmãos antes, que o tabernáculo no Monte Sinai, que havia sido mostrado para Moisés, era o quê? Uma planta, na verdade, do que Deus estaria fazendo no futuro. A salvação, ele estava mostrando a salvação por gerações só ali no tabernáculo. Ali é a sombra da cruz do Calvário. Logo na entrada do tabernáculo, o pecador, ele se depara com o altar do sacrifício. Ele não podia entrar dentro do tabernáculo se ele não passasse pelo altar do sacrifício. Não é diferente hoje. Ninguém pode estar em Cristo se ele não passar pela cruz de Cristo. Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário, ele recebeu toda a injustiça que eu e você merecíamos morrer. Jesus Cristo recebeu. Quando nós colocamos a nossa fé no que Cristo fez na cruz do Calvário, nós recebemos a justiça de Cristo, nós recebemos a santidade de Cristo, nós recebemos a inocência de Cristo dentro de nós. Passe para o próximo slide, por favor, irmão Paulo.
nós vamos ter que passar rapidamente. Aqui era a pia, o lavatório, logo na frente, logo depois que passou pelo altar do sacrifício, tinha o lavatório. Aqui é um outro simbolismo. Do que era feito esse lavatório? Esse lavatório ele era feito também de bronze, um material resistente. Mas algo interessante também dentro desse lavatório. Havia água, mas do lado de fora era bronze, mas do lado de dentro também bronze, mas ele era coberto de um vidro muito resistente, um vidro caríssimo. E esse vidro, ele trouxe, ele era um espelho na verdade. Esse espelho, ele veio do Egito com as mulheres que estavam lá. As mulheres de Israel estavam, lembra que eles ficaram 400 anos escravos do Egito? As mulheres trouxeram seus espelhos juntamente com elas, e eram espelhos muito caros. E olha só onde foi usado esse espelho, por dentro dessa pia do lavatório. E ali era colocado água. O que isso simboliza? O que é também um tipo do quê? Da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a água que nos regenera, ela é a água que nos limpa, nós somos limpos pela palavra de Deus. Lembra quando Jesus Cristo disse para Pedro, ele estava lavando os pés dos discípulos, e quando chegou até Pedro, Pedro falou: não, Senhor, o Senhor não vai me lavar. Aí Jesus disse: olha, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí Jesus disse: não. Aí Pedro disse: não, Senhor, então lava-me tudo. Lava-me os pés, a cabeça, lava-me tudo. No demais todos estáis limpos, mas um não, falando de Judas, porque Judas não era salvo. Judas não tinha se convertido a Cristo ainda. Então aqui fala sobre a palavra de Deus. E aqui nesse local, os sacerdotes, antes de entrar dentro do tabernáculo, eles tinham que lavar as mãos e lavar os pés. Então aqui está simbolizando o que para nós, irmãos? Quando nós passamos pela cruz do Calvário, fomos regenerados pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos limpou, mas ela continua também nos limpando. Aqui não estamos falando de sangue, estamos falando o que a palavra de Deus faz com as nossas vidas. Ela nos santifica. Então nós precisamos da palavra de Deus para nos santificar todos os dias. Precisamos ler a palavra de Deus porque ela nos santifica. Nós estamos nesse mundo todos os dias, passando no trabalho, na escola, ou até mesmo em qualquer lugar, na rua, no supermercado, e nós somos contaminados. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós somos o quê? Santificados. Não tem como uma pessoa que não passou pelo altar do sacrifício ser santificada. Ela ainda está do lado de fora. Aí é outra mensagem. Mas enfim, nós que somos salvos em Cristo Jesus, precisamos de estar em constante santificação. Todos os dias, precisamos ir à palavra de Deus para ela nos santificar, para ela nos purificar. É só a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz lá em Salmos? Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Então é a palavra de Deus que nos purifica, é a palavra de Deus que nos santifica. Próximo slide, por favor. Não vou conseguir passar, vou ter que passar rápido. Vamos lá. Próximo, candelabros de ouro. Aqui, entrando já dentro do tabernáculo, nós vemos do lado esquerdo o candelabro. Era feito de ouro batido, ouro puro batido. Aqui simbolizando Jesus Cristo no meio, e esse candelabro, ele era cheio de azeite por cima, onde a lâmpada ela estava sempre, mas sempre ardendo, sempre acesa. Jesus disse também que ele era a luz do mundo. A palavra de Deus disse. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Então nós vemos, irmãos, que juntamente com Cristo nós estamos também iluminando esse mundo. Ali é um símbolo no meio, Jesus Cristo, e as outras hastes saindo do meio, simbolizando a igreja, simbolizando nós que estamos em Cristo. Jesus disse também em João capítulo 15: eu sou a videira e vós os ramos. Então nós estamos juntos com Cristo, e nós estamos iluminando este mundo com Cristo. Aonde você vai, você está iluminando aquele local que você está indo.
seja no emprego, seja no supermercado, você deve ter ouvido já isso. Você está em determinado lugar, de repente alguém chega para você e fala, deixa eu te fazer uma pergunta, de onde você é? Você é crente? Você vai a alguma igreja? E às vezes você não estava nem vestido com roupas, talvez de culto, vamos dizer assim. Mas a atmosfera, o perfume de Cristo, o fato de você estar unido com Cristo, as pessoas conseguem ver uma luz em você diferente. Por quê? Você está unido com Cristo. Ok, próximo slide, não temos tempo de ir em detalhes nesse ponto também, irmãos. Os pães. Havia os pães, também do lado direito, que estavam ali, eram pães frescos, todo sábado estava ali, e os sacerdotes comiam desses pães. Eles observavam esses pães todos os dias, se não havia nenhum mofo, se não estavam estragados, e todos os sábados eles comiam desses pães. Agora, o que simboliza aqui também? Jesus Cristo disse, eu sou o pão da vida. Então, mais uma figura, mais uma sombra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o pão da vida. Quando nós participamos da ceia do Senhor e nós pegamos aquele pão e comemos, nós estamos lembrando de quem? De Jesus, do seu corpo. Tudo ali, irmãos, mostrava para Cristo, tudo mostra para Cristo. Se fosse dar um título para essa mensagem, eu acredito que tinha que ser Cristo é tudo em todos. Poderia ser vários títulos. Passe para o próximo, por favor, irmão. O altar do incenso. Aqui, um outro altar, próximo ao véu, próximo do Santo dos Santos, havia esse altar do incenso. Esse altar, por favor, vamos ler rapidamente em Êxodo. Deixa que eu leio para os irmãos. E farás um altar para queimar o incenso de madeira de acácia o farás. O seu comprimento será de 1 côvado e a sua largura de 1 côvado. Será quadrado e 2 côvados a sua altura. Dele mesmo serão as suas pontas. E com ouro puro forrarás o seu teto. Então, um outro altar, mas agora não é de bronze. Ele é um altar de ouro puro. Ouro puro fala da divindade de Jesus Cristo. Várias expressões nós vemos aqui no tabernáculo. Ouro batido, no candelabro, falando do ouro batido, falando do que Jesus Cristo foi batido, ele foi moído. Mas agora nós vemos um ouro puro, falando do que? Da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse incenso que era colocado ali no altar do incenso, era feito de especiarias raríssimas. E quando o sumo sacerdote colocava o fogo que era tirado do altar do sacrifício, acendia ali, tinha que ser do altar do sacrifício, acendia o altar do incenso, e ali naquele ambiente do tabernáculo havia uma atmosfera muito agradável, um cheiro agradável. Deus disse que ninguém podia copiar a receita desse incenso, desse perfume que estava dentro ali do tabernáculo, do altar do incenso. Ninguém podia copiar. E o que significava esse incenso? As orações dos santos. Nós vemos isso em Apocalipse capítulo 5, versículo 8, vou ler rapidamente para os irmãos ver. Apocalipse capítulo, deixa-me ver se é isto mesmo, Apocalipse capítulo 5, versículo 8, fala sobre, isso mesmo, Apocalipse capítulo 5, versículo 8, irmão, por favor, coloque esse versículo, acredito que seja importante. Apocalipse capítulo 5, versículo 8, a palavra de Deus diz que, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. O modelo do tabernáculo que Moisés viu é o modelo do tabernáculo também que estava no céu. Então nós vemos aqui o que estava, aqui já é Apocalipse, o que está acontecendo ali, está falando já das orações dos santos. Então as minhas orações, as suas orações, nesse momento nós estávamos aqui no altar, orando, buscando a face de Deus, intercedendo, subiu até as narinas de Deus como incenso. Já ali, coloque por favor o altar do incenso, irmão Paulo. Então aqui no altar do incenso, ali no altar do incenso,
é o local da oração. As minhas orações, as orações suas, chegam até Deus como incenso. Não vamos entrar todos os detalhes, é muito interessante estudarmos, mas os irmãos podem chegar em casa, pesquisar, muito interessante estudarmos sobre esse local específico. Agora, nós vamos passar para o próximo slide, que fala sobre a Arca da Aliança. Aqui a Arca da Aliança, na parte de baixo, era feito também de madeira de acácia. Madeira de acácia fala sobre uma madeira muito resistente ao cupim. Cupim não conseguia danificar essa madeira, irmãos. Era uma madeira muito resistente. Era uma madeira que nada conseguia danificá-la. Deus escolheu essa madeira por um propósito, e aqui fala também da humanidade de Jesus Cristo. A humanidade de Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando ele esteve aqui na terra, ele foi perfeito. A sua carne não viu corrupção quando ele estava dentro do túmulo. Nenhum bigato chegou até o corpo de Jesus Cristo. Nenhuma formiguinha, quando o corpo dele estava ali no túmulo, não chegou. Então, a madeira de acácia, ela é o símbolo do quê? Da humanidade, do corpo perfeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode imaginar, o terceiro dia, provavelmente, Satanás e os demônios olhando para aquele túmulo e já contando nos dedos e até fazendo assim: eu vou atacar o corpo dele com corrupção, esperando já o terceiro dia. E quando talvez eles estão chegando próximo do túmulo, Jesus Cristo, ele se levanta e ele ressuscita, e ele está vivo para todo sempre e derrota Satanás por toda a eternidade. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Está vivo. O seu corpo não tinha corrupção. Madeira de acácia simboliza isso, mostra isso para nós. Coberto de ouro, divino, perfeito, ouro puro. O meu Senhor e o seu Salvador, Jesus Cristo. Madeira de acácia, embaixo, Arca da Aliança. Ali estava os 10 mandamentos, e estava a vara de Arão, que floresceu, e uma porção do maná que sustentou a nação de Israel no Velho Testamento. Na parte de cima, havia o propiciatório. Passa para o próximo, por favor, irmão. Próximo slide, eu não sei se eu fiz. Isso, propiciatório. Ali era um local também feito de ouro, e havia esses 2 anjos, eram 2 querubins que estavam em cima da Arca da Aliança. Esses 2 querubins também eram feitos de ouro puro. E na Bíblia, os querubins, eles eram guardiões da justiça de Deus, irmãos. Os querubins, quando você vê querubins na palavra de Deus, eles eram guardiões da justiça e da santidade de Deus. Eu não falei sobre a porta do tabernáculo, que nós não teríamos tempo de entrar em muitos detalhes ali, mas na porta do tabernáculo haviam querubins também. Simbolizando o quê? Os irmãos lembram o que aconteceu quando Adão e Eva pecaram e eles foram expulsos do jardim do Éden, e na árvore da vida, o que Deus colocou? Um querubim com uma espada rodeando aquela árvore, para que o homem não fosse e tocasse na árvore da vida e vivesse eternamente. Então os querubins, eles são guardiões da justiça de Deus, da santidade de Deus. Lá em cima, na tampa da Arca da Aliança, ali era o propiciatório. Então os querubins, guardiões da justiça de Deus, eles estão com a cabeça baixa, e ali em cima do propiciatório, o sumo sacerdote entrava dentro desse local que chamava Santo dos Santos, uma vez por ano. Ele tinha que fazer expiação, ele tinha que levar sangue ali dentro, uma vez por ano, por ele próprio, sangue de que a justiça foi cumprida, e sangue também de que os pecados de toda a nação de Israel foram perdoados e cumpridos. Uma vez por ano, ele entrava ali com muito medo, com muito receio. Ele entrava com muito receio de morrer ali dentro, porque a presença de Deus descia ali. Era o Santo dos Santos.
era a presença de Deus. Então o sacerdote, o sumo sacerdote, ele entrava e ele aspergia sangue 7 vezes lá em cima do propiciatório. Ele aspergia sangue ali, mostrando o quê? E a presença de Deus descia, aqueles anjos estão olhando para o sangue e eles pensando, bom, não é necessário ter juízo, porque eles estão vendo o sangue ali. Então, e Deus também, olhando o sangue, quando a presença de Deus descia, ele olhava o sangue, não precisa de ter juízo, porque alguém morreu. Alguém morreu. Lembram-se, quando os filhos de Israel estavam dentro das suas casas, e Deus disse, matem o cordeiro e coloquem sangue nos umbrais. Lembram a primeira Páscoa? E porque o anjo da morte vai passar. Quando o anjo ver o sangue, não vai entrar, não vai matar os primogênitos que estão dentro das casas. Mas a casa que não ter o sangue, essa vai morrer. E é o que aconteceu. O anjo passou, viu o sangue, a nação de casa de Israel, eles estavam ali dentro, tranquilos, e o anjo viu o sangue, não entrou. Guardião da justiça de Deus. Mas aqueles que não tinham sangue, morriam. Queridos, não é maravilhoso nós vermos a arquitetura da salvação estampada no tabernáculo? Graças a Deus, eu e você recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, e Ele olha para nós e Ele vê o sangue, e nós não vamos passar pelo juízo, nós não vamos ser condenados, porque Deus, Ele vê o sangue de Jesus Cristo em nossas vidas. Agora, algo interessante no propiciatório aqui, Jesus já propiciou todos os nossos pecados, o sangue de Jesus foi derramado por nós. Ali no propiciatório, o sangue foi derramado, mas algo interessante, eles entravam com medo, o sumo sacerdote. Jesus, quando ele estava na cruz do Calvário, derramou o sangue dele na cruz, e ele disse, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Naquele momento, no templo, que é uma réplica também do tabernáculo, a palavra de Deus diz que o véu se rasgou de alto a baixo. O véu que separa do lugar santo, onde estavam os pães da proposição, o candelabro, o altar do incenso, esse véu, aqui é o lugar santo, santo dos santos, esse véu se rasgou de alto a baixo. Aquele véu rasgou-se de alto a baixo. O que Deus estava mostrando? Agora o meu filho morreu. Jesus Cristo morreu na cruz. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morreu. Toda a humanidade que crer nele, que confiar, colocar sua fé nele como Senhor, Salvador, pode entrar no Santo dos Santos, livre. Os sacerdotes, os sumos sacerdotes entravam com medo, tremendo, que iriam morrer. Mas em Hebreus diz que agora nós podemos entrar sem medo, com confiança no trono da graça, na presença de Deus. Você é o filho amado de Deus, eu sou o filho amado de Deus. Temos livre acesso, irmãos, ao trono da graça, para sermos ajudados em tempo oportuno. Entre sem medo, a qualquer momento, a qualquer dia da hora, no trono da graça de Jesus Cristo. São tantas informações. Olha, aqui, no Santo dos Santos, é algo interessante, irmãos. Vamos passar para frente. Por favor, o próximo slide, irmão. Eu iria falar algo, mas acredito que senão não vou conseguir entrar aonde deve ser entrado. Vamos lá. Vamos falar sobre o fundamento. Nós falamos já sobre os utensílios do tabernáculo. Vamos falar um pouco sobre os fundamentos. Os fundamentos do tabernáculo seria uma continuação. Olha só, em Êxodo, primeiramente, o fundamento ele era feito de prata. Foram usados aproximadamente 5 toneladas de prata, só de prata, blocos de prata, para fazer o tabernáculo. E a prata, ela fala sobre redenção. Prata era um tipo, era um símbolo do quê? Redenção. Sangue.
já mostrando o quê? Que o fundamento, a fundação, irmãos, da vida cristã, do evangelho, é o quê? É o sangue de Jesus Cristo. Então nós vemos ali, prata fala sobre a redenção. Nós vamos ver rapidamente, olha só. Então fala sobre redenção. Essa prata, ela foi trazida pelos filhos de Israel, enquanto também eles estavam no Egito. Foram trazidas pelos filhos de Israel, enquanto estavam no Egito. Então, a prata, ela fala de redenção, e ela fala do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, agora nós vimos os utensílios, estamos vendo agora praticamente a parte de fora e a fundação, o que foi usado. Segundo lugar, olha só as cores do tabernáculo. Êxodo 26:1. Vamos ler Êxodo 26:1. Êxodo 26:1. Poderia? Ok. E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido, e azul, púrpura e carmesim, com querubins farás de obra esmerada. Irmãos, interessante aqui, agora nós estamos falando da cobertura. Coloca aquele slide, por favor, irmão, sobre a cobertura. Falando da cobertura, quem entrava do lado de dentro do tabernáculo, essa cobertura, a arquitetura, não tinha como ver. Isso, por favor, a cobertura do tabernáculo, olha só. É como que se quem estivesse do lado de fora do TBM não tem como, não tem noção como é aqui dentro. Que aqui dentro tem ir por todo mundo, pregar o evangelho, tem um púlpito, tem um piano. A pessoa que está do lado de fora não tem essa noção. No tabernáculo a mesma coisa. Quando eles entravam do lado de dentro, eles olhavam para o teto, havia uma arquitetura linda, uma pintura linda de querubins também. E era feito do quê? Feito de linho fino. Primeira parte do tabernáculo, do lado de dentro, querubins estampados, e era feito de linho fino. Linho fino dobrado, é aquela primeira parte que os irmãos estão vendo ali embaixo. O segundo, e esse linho fino branco, ele fala, claro, tudo tem um significado, irmãos, como havia dito, fala sobre que é branco, fala da perfeição e da justiça de Deus, da justiça de Jesus Cristo, que Jesus Cristo viveu perfeitamente aqui na terra, justo. Mais uma vez, mostrando Jesus Cristo até mesmo na primeira cobertura do tabernáculo, falando de Jesus também, da sua justiça. Quando Jesus estava aqui na terra, o que a mulher de Pilatos disse? Quando ele estava sendo julgado, não se envolva com a questão desse justo. Ele é justo, não se misture com ele. Então, irmãos, nós vemos, eu ainda tenho 5 minutinhos para cobrir isso aqui rapidinho. Então, nós vemos aqui na primeira cobertura, falando sobre Jesus. Segunda cobertura também nós vemos que havia uma outra cobertura ali, falando do quê? Falando do roxo. Falando do roxo. Desculpa, eram desenhados, né? Falando, na verdade, de uma camada de pelo de cabras, e, na verdade, ali mostrando o sacrifício de Jesus Cristo pelos nossos pecados. Vou ter que passar rapidamente essas informações. Então, ali era camada de pelos de bode, na Bíblia, que fala sobre o sacrifício de Jesus pelos nossos pecados, falando que Jesus levou os nossos pecados. Teria um tempo maior para explicar sobre essa questão do bode também. Depois, uma outra camada de pele de carneiro, que era tingida de vermelho, que fala sobre Jesus Cristo sendo o nosso substituto, também na cruz do Calvário. Então, aquela outra camada, pele de carneiro, tingida de vermelho, falando de Jesus Cristo também na cruz do Calvário,
sendo nosso substituto. E depois, a última camada, falando sobre pele de texugo, que seria um animal marinho, que era uma valiosidade muito grande, trouxe essa pele de texugo, né, de um animal marinho, que veio também do Egito, eles trouxeram, e Deus pediu que colocasse na primeira camada do tabernáculo, seria essa pele de texugo. Então todos que olhassem para aquele tabernáculo, olhavam uma pele de texugo, uma cobertura feia. Olha lá, os irmãos podem ver, uma cobertura que não muito bonita. O que isto mostra, irmãos? Mais uma vez, Jesus Cristo. Isaías 53 fala e que não havia beleza alguma nele, que é a forma que o mundo vê Jesus Cristo. O mundo despreza Jesus Cristo. Então ali nós vemos mais uma vez uma sombra e um tipo de Jesus Cristo, até mesmo no telhado do tabernáculo. As cores, como havia dito antes, não vamos ter tempo de falar também muito sobre isso, fala sobre a púrpura, cor da realeza, e Mateus fala sobre isso. Poderíamos falar também sobre o Evangelho, que cita sobre isso. O carmesim também estava ali no tabernáculo, cor de sangue. Marcos fala que ele era o servo sofredor. O branco, cor da pureza, e o azul, cor do céu, cor da divindade, com o Evangelho de João. Todos os 4 evangelhos é simbolizado por essas cores, irmãos, também. Então o azul fala da divindade de Jesus Cristo, que está estampada também no tabernáculo. Muita informação, espero que os irmãos conseguirem entender. Mas o azul, falando da divindade de Jesus, quando ele estava aqui, quando ele curava o cego, quando ele curava o paralítico, quando ele curava o leproso, ali era a divindade de Jesus sendo demonstrada para as pessoas. Lembra daquela mulher? Se eu tocar nele, se eu tocar na orla dele, eu serei curada. E quando ele tocou, Jesus olhou: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Falando do azul, Jesus sendo divino, Jesus sendo o próprio Deus. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse é o nosso Jesus Cristo. Então os irmãos podem depois estudar por si próprio. Cristo é tudo em todos. Nós vamos orar nesse momento. Eu acredito que nós podemos vislumbrar o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo de uma maneira diferente. Ele está estampado em todos os versículos da palavra de Deus no Velho Testamento e no Novo. Que possamos amá-lo de todo o nosso coração, de todo o nosso ser, porque Ele nos amou e Ele continua nos amando. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua bendita palavra.